Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início ao TanumaCast, o podcast que vai além do direito. E hoje eu tenho a grata satisfação de ter como convidados especiais, meus amigos e colaboradores do nosso escritório de advocacia, da nossa empresa, fazem parte do nosso time, que é a bacharel Daniele Custódio e o advogado Matheus Livermore. Eles trabalham comigo aí, a Daniele já está há alguns anos, o Matheus também já está fazendo ano aí que está trabalhando com a gente, E eu tenho uma satisfação muito grande de tê-los como colaboradores, São profissionais exemplares, competentes, dedicados, E cada vez eu percebo que eles seguem aquela linha, do lifelong learning, aprendizado para a vida toda. Embora seja um escritório de pequenas proporções, mas eu entendo que nós procuramos ser grandes nos resultados, principalmente nos resultados que levam benefício ao cliente, soluções para o cliente. Então nós não temos nenhuma preocupação em sermos ganhadores de processo, ganhadores de batalhas jurídicas, nem muito menos perdedores. Isso seria terrível, Nós temos a preocupação primordial de servir o cliente, de levar soluções jurídicas para os problemas que tiram o sono do cliente, seja na forma extrajudicial ou judicial. Esse é o nosso mistério, essa é a nossa missão, essa é a nossa luta e nós vivemos profissionalmente lá no escritório por isso. Então, vamos começar assim pela Daniele. Então, fale um pouquinho sobre como você começou aqui no escritório, o que te trouxe a falar comigo, a conversar comigo, a se interessar em trabalhar conosco na nossa equipe. Bom, mestre, quero deixar de novo, mais uma vez, a gratidão de estar aqui e, para mim, é um privilégio fazer parte desse grupo que a gente fala, dessa equipe, faz 2 anos, quase 3, 2 anos e meio, quase 3 anos já. Eu comecei como estagiária, Por pouco tempo? Por pouco tempo, acho que não durou nem um mês. Foi promovida rapidamente. Já fui promovida para assistente. E ali foi aquilo que você falou. O escritório, ele não... Além da gente aprender como estudante, você aprendeu o ritmo do escritório, todos os ensinamentos você leva realmente para a sua vida. Você acaba incorporando aquilo para a sua vida, Então, Verdade. Aí de assistente... Aí eu entrei um pouco sobre a parte de gestão do escritório. Sim. Então, verdade, gestão, a parte extrajudicial. E o extrajudicial. Maravilha. E você, Matheus, como que foi a sua chegada até o nosso escritório? Primeiro, ambos foram meus alunos na faculdade, então a partir dali na mesma sala. Na mesma sala, a gente acaba criando um vínculo com o aluno e a gente consegue analisar, quem é mais próximo da gente, porque na verdade assim as escolhas são recíprocas, alguns talvez não se identifiquem com a minha forma de atuar como professor, ou como advogado, ou como chefe não, líder, eu não gosto de ser chefe. Líder que você fala. O chefe é aquele que fala faça, o líder é aquele que faça, vamos fazer juntos, vamos em frente, Então eu não gosto desse termo chefia, E não precisa ser chefe para você ser um bom líder, Aquela história de manda quem pode e obedece quem tem juízo, para mim não funciona. Isso é um bom caminho para você falir, para você ter sabotadores que sabotam mesmo, Eu já sofri sabotagem assim, mas em escala muito menor. Os que não se adaptam geralmente comigo, basicamente eles saem, dificilmente eu tenho que demiti-los, mas se precisar demitir também, aí a gente demite, não tem nenhum problema. Da minha parte, sempre a amizade continuou com os outros, e eu os vejo com bons olhos até hoje, os que saíram por seus motivos pessoais, mesmo aqueles que eu tive que tirar, foi porque não preenchiam os requisitos da nossa atividade. Isso faz parte, Mas aí, diga aí, Matheus. Então, doutor, faz tempo que a gente se conhece, desde a faculdade. Aí, após a faculdade, eu trilhei um caminho diferente, acabei estagiando num outro escritório, Até porque eu nem soube também do seu processo seletivo, senão teria ido também.
É que na época da faculdade, né, a gente tem aquilo, aprende a litigar, aprende a matéria, aprende processo. E aí eu via da faculdade, né, desde lá que o professor tinha uma maneira diferente, né, que ao invés de pregar, não, ó, isso aqui a gente tem que entrar com o processo, ganhar com o processo. Não, ó, a gente tem que ouvir o cliente e resolver o problema dele. Ah, se tiver que entrar com o processo, tudo bem, mas não há necessidade de entrar. Às vezes você entrando com a conversa com a outra parte, né, negociando, você resolve o problema mais rápido e ainda mais barato para o cliente. E aí, apesar de eu ter seguido outros caminhos, né, eu mandava mensagem pro professor, né, eu lembro que no meu escritório lá que eu estava trabalhando... Você ficou 2 anos lá? Isso, eu fiquei 2 anos, eu fiquei de agosto, né, de 22 até, agosto de 21 até agosto de 23. E aí eu cheguei até a fazer um mandado de segurança, né, e eu mandei mensagem pro professor, falando, professor, obrigado pelo ensinamento, que foi com base no que o senhor ensinou, no seu modelo em aula, que eu acabei fazendo esse mandado de segurança aqui no escritório. Então a gente manteve esse contato, né? Apesar de eu estar trabalhando em outro lugar, lá em Itaquá, eu continuamente conversava com o professor, né? E aí mandei mensagem pro professor, eu falei, ó, se eu puder estar auxiliando com alguma coisa, né? Algum trabalho nesse sentido, remoto ou aí, se eu puder estar contribuindo, né? O senhor me manda mensagem que aí a gente conversa. E aí chegou no final do ano passado, né? Mais ou menos outubro, sinal de que eu vou completar um ano lá. Na verdade, já completei, já né? Completou. É verdade. Aí eu falei, o professor mandou mensagem, né? Depois que eu falei que eu podia estar auxiliando, e aí eu entrei lá, aprendi diferente, né? No escritório era outra prática, até porque cada escritório tem a sua forma de trabalho, né? E aí eu vi a forma de trabalhar do professor e a forma do professor encaixou bastante com a forma que eu trabalho. E aí no final acabou que um ajudou o outro e estamos seguindo. Mas o que te atraiu mais assim a princípio na forma como nós atuamos lá, como eu atuo, né? Porque também embora seja um time, mas a gente é um time pequeno, então dá para você analisar individualmente a forma como eu trabalho, né? Como o dono do escritório, vamos dizer assim, né? O que você diria assim? Me atraiu foi justamente essa conduta que o doutor tem, né? De não ficar focando no processo, focar na resolução do problema. Se o cliente tem um problema, vamos resolver isso, da forma que for. Se for com o processo, tudo bem, né? Mas se tiver outra forma mais rápida ou mais barata para o cliente, é claro que a gente vai achar essa forma. E muitas vezes, né, a gente até para olhar, o processo acaba saindo mais caro. Nós, os advogados, né, a gente para e pensa, pô, se eu entrar com processo, eu posso até ganhar uma quantia a mais. Mas como a nossa profissão não é uma profissão para ganhar dinheiro só, a gente está lá para resolver o problema do cliente, muitas vezes a gente opta por resolver o problema do cliente e acaba perdendo uma quantia. O dinheiro é uma consequência, é uma né? consequência. Precisa o que ser a uma gente, consequência do bom trabalho. O que a gente tá lá é para resolver o problema do cliente. Sim. Então, é isso que eu gostei, né? A diferença do doutor para os outros escritórios é que enquanto muitos outros escritórios, né, eles visam muito lucro, é claro que eles resolvem o problema do cliente, né? Mas nos outros escritórios parece que assim, a intenção maior é o lucro e a consequência, né, é a resolução do problema do cliente. Lá no escritório do professor é diferente. Lá o foco principal é resolver o problema do cliente. É claro, a gente tem que cobrar quantia porque, como o professor fala, né, não existe almoço grátis, né? Não existe. Até porque, para a gente estar fazendo esse trabalho, né, de resolução dos problemas dos clientes, a gente precisa da quantia para a gente se manter. Mas é justamente isso. Os outros escritórios focam muito no lucro e pouco na resolução do problema, né? E no escritório do professor é diferente. O foco maior é resolver o problema do cliente. E também eu entendo que tem o fator do ego, né? Acho que a Daniele, no podcast anterior, que ela esteve aqui sozinha, né, como convidada, ela fala dessa competitividade que existe, né? Ontem eu estava assistindo um vídeo, uma palestra de um advogado num evento da OAB, e ele estava falando assim, poxa, e ele atua na área médica. Ele falou, cara, vocês não imaginam a dificuldade que eu tenho para pegar um laudo para acusar, eventualmente usar contra um colega. Ele falou, é quase impossível, quase, a não ser aquele médico que é perito específico do juiz, entendeu? Que ele já vive das ações judiciais, ou ele trabalha para um escritório grande, contratado, né, para fazer algumas perícias. Ele falou, é um corporativismo terrível. E na advocacia, não. Se um tiver que puxar o tapete do outro, denunciar na OAB porque fez uma propaganda assim, um assado, é muito rápido. Né? Eu não estou dizendo que o advogado também tem que defender coisas erradas, né?
Mas eu vejo muito esse corporativismo. Às vezes também até dentro do judiciário fica difícil para eles punirem, cortarem algumas situações na própria carne, né? Mas em todas as situações, seja na OAB, né, a comissão de ética tem que cortar às vezes, o judiciário também, quando necessário, eu entendo que deve cortar na própria carne, para extirpar algum câncer que possa existir, né? Porque senão o corpo todo vai perecer, né? Exatamente. O corpo perecendo, uma estrutura respeitável começa a desmoronar, e isso é triste, aí a insegurança jurídica vai prevalecer, né? Então, esse tipo de coisa, quando acontece, né, não me diz respeito, eu não sou do judiciário, mas eu sou um cidadão. Eu sou um advogado, né, e mais do que um advogado, eu sou um cidadão. E quando a gente percebe que essas coisas estão acontecendo, a gente só tem a ficar triste, porque qualquer insegurança jurídica vai refletir diretamente no nosso trabalho, né? Seja conduta antiética de juízes, seja conduta antiética de qualquer servidor público, que antes de tudo eles são servidores públicos, ou de um advogado, seja um advogado público ou um advogado privado, né? Então isso a gente tem que ter como criar nossa cultura ética, de responsabilidade, de honestidade e transparência. Só assim a sociedade muda, né? Eu acho que a política também só vai mudar, né, o pessoal que atua na área política, quando o povo também deixar de ter uma sensação de que às vezes né, deixa acontecer, né? Porque tem uma frase que diz que só existe políticos corruptos onde existem eleitores também corrompidos. Sim. Ou que têm uma visão, digamos assim, permissiva em relação a atos ilegais, a atos fraudulentos, ou enfim, ou a própria corrupção, né? Então, mas eu não estou aqui para julgar, não sou juiz de nada, né? Mas a gente vê, a gente não é cego, né? A gente estuda, a gente pesquisa, a gente acompanha. Então, eu acho que o nosso trabalho lá, pelo menos a gente tenta, né, dentro seja processual, extrajudicial, fazer a coisa correta, né? O William Shakespeare diz que o verdadeiro herói é aquele que faz a coisa certa quando a coisa certa é a única coisa a fazer. Então a coisa certa é a única coisa a ser feita, né? E não acredito que tudo tem seu preço. Mas o cara tem preço, né? Uma vez até tive uma situação que a pessoa ficou falando muito para mim. Eu sou muito tranquilo, né? Mas se a pessoa falar muitas vezes para mim, não, que tudo tem seu preço, isso, aquilo, eu falei, então tá. Eu perguntei para ele, quanto você cobraria para dar um tiro na cabeça do seu filho? Não. Aí não. Aí ficou nervoso comigo. Falei, peraí. Aí tudo não, porque tem seu preço. Tudo tem seu preço, né? Tudo é 100%, né? Não é 99,99. Então, nem tudo tem seu preço, né? Mas pode acontecer de ter, existem exceções. Então, toda a corrupção em qualquer área são exceções, né? Mas você, Daniela, vamos deixar de lado essas coisas mais dolorosas, né? Que a gente não gosta das verdades, que não é muito bom comentar, mas vamos ao que interessa, que é mais alvissareiro. E você, como é que foi a sua aproximação aqui no escritório? Como é que foi, como você vê a diferença aí do que você né, que você viu de diferente, que te atraiu para você se dedicar? Pegando um pouco o gancho do que você está falando, que é muito interessante, é a parte do senso de justiça que tem no escritório. É justo, né? Então, se entra um cliente que você percebe que a causa dele não vai valer a pena entrar com o processo, você mesmo vai dizer para ele que, olha, não compensa. Porque o risco de perder é muito grande. Então, né? assim, o escritório não tá, assim, lógico que estamos interessados em ganhar, claro, e ter os nossos honorários. É um negócio. É um negócio. Só que o senso de justiça fala mais alto ali. Isso foi um diferencial que, assim, eu não sei para o Matheus, mas ir trabalhar, ir para o escritório não é um sacrifício. É algo gostoso de ir. Porque é justo o que acontece, todos os processos, tanto judicial quanto extrajudicial, é o senso de justiça que fala mais alto. É verdade. Né? Então, é melhor ser é melhor perder, assim que você às vezes fala, né? Melhor perder do que fazer uma coisa que, eu estou fazendo por causa do dinheiro. Não.
perde agora, mas ganha em credibilidade, Exatamente. ganha em indicações, Exatamente. né? Ganha em reputação, em posicionamento. Né? Não tem nem como se esquecer, acho que não me lembro se o Matheus já estava, de um cliente que entrou no escritório e você, acho que disse, solucionou lá a dúvida que ele tinha e o quanto ele te agradeceu. De 5 minutos ele falava, muito obrigado, porque nenhum outro advogado. Nossa, você foi muito solícito, muito obrigado, que Deus te abençoe. Então, aquela cena me mostrou que eu falei assim, esse caminho de direito que eu quero para mim. Essa advogada que eu quero ser. Justa, 100% justa. Sem procurar brechas na lei, né? Eu acho que até falo para os alunos, a gente, esse negócio de ser advogado para ficar procurando brecha na lei, ele não cria valor ao advogado. Pode criar alguma situação de preço provisoriamente, temporariamente, mas não cria valor, né? O valor está em respeitar a dignidade humana, mas não só respeitar. O advogado, nós como advogados, nós temos o poder de colocar na prática o respeito à dignidade humana. Quando a gente luta pela justiça, né, procura ser correto, ser ético e não coloca o cliente em aventura jurídica. Vocês imaginam o cliente que já vem lá com um problema, já perdeu dinheiro, já está frustrado, né? Porque basicamente quais são as dores que o cliente traz? Ou é dor emocional, sofreu uma injustiça, um dano, né? Precisa buscar reparação por um dano moral sofrido, né? Ele sofreu um dano moral, ou ele sofreu a dor no bolso, né, econômica, ou a dor física, ele precisa de uma medicação, ele precisa de uma cirurgia urgente, né, e não consegue, enfim, ele tem um plano, né, ele pagou, por exemplo, vamos dar um exemplo, um plano de saúde, e o plano de saúde não cobriu quando deveria ter coberto. Existem esses casos, não adianta a gente falar que não existe, que existem bastante. Nem todos, né? Não, eu digo que os desvirtuamentos são casos, são exceções. Né? Mas isso aí é uma dor física também, mas que gera uma dor, uma dor emocional quando não se faz justiça, questões familiares. Né? Então, tudo isso nós temos que estar atentos, faz parte da nossa missão, do nosso ministério. Por isso que isso dignifica, né? O dinheiro por dinheiro não resolve. Outro diferencial é que o cliente não é mais um. Sim. Ali, não é um número. Se ele está na parte judicial, o Matheus, ele se envolve ali. Então, ele busca todas as possibilidades. Sim, esgota. Esgota para trazer êxito para o processo. Então, assim, não é mais um. Se você leva para o âmbito extrajudicial, então, todos os clientes que estão ali, não é mais um cliente, é o cliente. Então, a gente está todos respaldo. E sim, como posso falar? De cabeça, a gente mergulha de cabeça mesmo dentro de todos os processos. Então, não é mais um. Então, quando entra um cliente, nunca é um mais um. É verdade, né? Nós estamos juntos, né? A gente fala, estou com vocês, estamos juntos. Do começo até o final. Para o que der e vier, né? O Matheus, a Associação Brasileira de Lautex, Legaltex, AB2L, que é uma associação respeitada, que cresceu muito, né? Que trabalha mais com a tecnologia voltados ao direito, agora ainda com os chats, né? Com a inteligência artificial generativa, que pensa, que raciocina pelo menos 1000 vezes mais rápido, de forma 1000 vezes mais inteligente que qualquer ser humano do planeta, né? Então, ele tende a crescer e vai continuar crescendo, né? Só que ele fez uma pesquisa bem humana, né? Em 2022, eles entrevistaram cerca de 2.300 clientes de escritórios de advocacia, pequenos, médios e grandes, e as respostas foram as seguintes, né? 71,8% dos clientes questionaram, né? Eles perguntaram o que você acha, o que você tem a reclamar, a questionar, o que você acha que te impressionou negativamente no atendimento que você teve naquele escritório pequeno, médio ou grande. 71,8% dos clientes disseram que é uma postura... não só a postura talvez física, mas a forma de tratamento em geral ao longo da jornada do cliente dentro, né, daquele contrato
firmado de prestação de serviço. O que seria? O que você entende? Porque eu particularmente não consigo interpretar exatamente porque a pesquisa só fala isso, né? Mas eu entendo que não seja só a postura na hora de atender, que também eu imagino que a gente tem que ser, nós somos iguais, né? E o que nós já conversamos em outras situações, já conversei com o Matheus, com a Daniela, que é o seguinte, é o cliente que está te pagando, ele está te contratando, e se você é um advogado que trabalha de forma personalizada, ele que te leva comida para sua casa. Isso eu falo às vezes para os alunos, meu, acorda para a vida, filho, sai da redoma, né? Sim. Não é? E vamos lidar como gente, porque atrás de uma empresa tem gente, cara, mas é uma multinacional, e falei com o CEO, o diretor-presidente, cara, mas ele é um ser humano, ele tem família, ele sofre, né? Ele tem dores, tristezas, alegrias. Não fosse assim, médicos, que são a categoria que tem o melhor salário no Brasil, não seria a categoria que comete mais tentativa de suicídio no Brasil e no mundo, né? Eu desconheço que um médico que ganhe menos que 15 mil reais por mês. Eu desconheço. Eu acho que não existe. Minha esposa trabalha mais. Eu pergunto, ela trabalhou em RH. Há 7 anos atrás, um médico plantonista do governo do estado, se não me corrijam se estiver errado, né? Mas eu me lembro, se a memória minha não errou, para fazer plantão de 12 horas sábado e domingo, ganhava 2 mil reais há 7 anos atrás. Vai falar que isso é um rendimento pouco. Ah, mas o advogado é do estado, ganha pouco. Fazer plantão de 12 horas. E ela convidava os médicos, porque muitos não queriam, principalmente na época de Natal, época de Carnaval. E tinha que ter médico, né? As pessoas ficam doentes no Carnaval, Natal, né? Mas um médico que está começando, que tenha vontade, que goste da profissão, os 2 mil daquela época seria bem mais hoje, né? De 7 anos atrás. Né? Esse tipo de remuneração na nossa área do direito, infelizmente, é pouco provável que alguém ganhe, né? Para ficar 12 horas trabalhando, um advogado, né? Talvez, principalmente em início de carreira, ganhe 2 mil reais, 3 mil reais, que seria hoje. Então, a gente vê... Então, por que acontece isso? Então, não é o dinheiro que traz insatisfação, né? São os problemas da própria profissão. É o fato de você cuidar de uma vida humana diretamente. E nós, advogados, indiretamente, também cuidamos né? Nós somos, digamos assim, a gente consegue transformar a vida da pessoa, não quando ganha o processo, mas quando a gente consegue solucionar o problema dele, seja de forma judicial ou extrajudicial. A que você atribui essa questão de arrogância aí, Matheus? Essa reclamação. Então, né, doutor? Eu acho que essa questão de arrogância vai muito daquela advocacia mais antiga, né? Que ficava naquela questão, ó, advogado é de fato uma profissão digna, claro, assim como todas as outras. Sim. E muitas vezes isso está enraizado não só nos advogados, né? Não. Mas também no público em geral. Um exemplo aí pro pessoal de casa, né? Bem simples. Eu tava na academia esses dias, aí o rapaz veio conversar comigo, né? Aí ele falou, você trabalha no quê, né? Conversa bem informal. Aí eu falei, eu sou advogado, né? Aí ele, pô, cuidado, irmão, o cara é advogado, aí vai acabar te processando. Você falou uma coisa, eu falei, cara, advocacia é uma profissão como qualquer outra. Você ser advogado, você ser médico, você receber um salário maior do que a outra profissão, não te coloca em posição superior alguma. Você é mais um prestador de serviço. Claro. Porque todas as profissões se resumem a isso, né? Você presta um serviço para outro ser humano. No final, tudo vai se resumir ao quê? Você prestar um serviço para outro ser humano. Relações, né, sociais. Ser humano com ser humano. A diferença é, o advogado ele vai prestar uma relação, né? Vai livrar o problema, às vezes, de um cliente. O médico ele vai fazer uma cirurgia, né? O psicólogo vai fazer um tratamento psicológico. Então, o que a gente vê, né, é que isso está enraizado. Infelizmente, nas faculdades, a gente vê muito essa questão do ego, né? Não, que o advogado ele tem que estar lá, ele tem que... Às vezes tem alguns advogados que até colocam o cliente numa posição inferior, eles mesmos, por achar que aquilo é o correto. Às vezes não é nem muito, né? Eu sou advogado, eu sou melhor que você. Não é nem muito pelo advogado ser arrogante em si, mas é porque ele é tão doutrinado, né? Que Sim. aquela é a postura correta, que ele acha que se ele não fizer isso, ele vai estar sendo inferior. Exatamente. Então, ele é até complicado, né? Porque muitas vezes não é o advogado que pensa, pô, eu sou melhor que o cliente. Muitas vezes não é isso. É inconsciente, né? É inconsciente. Ele fala, pô, se eu não tiver essa postura de me mostrar como um ser supremo, né? O cliente vai achar que eu não tenho a habilidade necessária. Quando, na verdade... Pra não falar difícil... Então, quando na verdade isso não é isso que define, né?
o pessoal de casa, né? Quando o senhor ou quando a senhora vai lá resolver um problema lá do seu computador, de algum problema, né? Aí o senhor vai lá e ele fala assim, ó, aqui, ó, o que o seu computador, aqui, ó, na CPU, da placa-mãe, da não sei o que, você vai pensar, cara, eu não quero saber da CPU, da placa-mãe. Claro que não. Eu quero que você me fale qual que é o problema e você resolva, né? Exatamente. Então não precisa ficar o advogado falando aquelas palavras difíceis e tudo. Não, só se chegar, ó, você tem esse problema, a gente pode resolver por aqui, tem esses caminhos e tal. Aqui é mais rápido, aqui é mais demorado, mas aqui é mais caro e aqui é mais barato. No final, você só tem que tratar a pessoa como ela merece ser tratada. Com educação, com respeito. E principalmente você imaginar que, aquilo que o doutor sempre fala, ninguém quer ir em consultório, ninguém quer ir em escritório de advocacia. Não é o sonho da vida de ninguém. Não é o sonho da vida de ninguém, porque geralmente não. Todos os casos você vai lá porque você tem um problema. Ele quer ir pra Disney, pra Então, praia, tomar cervejinha com os amigos, né? Os jovens querem ir pra balada, não quer pra escritório. Exatamente. Nem escritório bonito, nem médio, nem feio. Não quer em consultório. Ninguém né? quer. Ele quer que o médico resolva o problema dele. Sim. Se o consultório dele é luxuoso, se o escritório é na Paulista, no Berrini, ou é em Suzano, ou em Poá, ou em Mogi das Cruzes, não interessa. É assim que o cliente vê. É a gente Correto. que acha que não é assim que o cliente vê. Correto. E outra coisa, falando de dignidade, eu sempre tive, isso aqui não é de hoje não, eu já falei isso em sala e falo para minha família, falo para qualquer um. Na minha opinião, a profissão mais digna que tem, mais importante que tem, em termos de levar um benefício para a sociedade, em termos de valor pessoal, espiritual, até espiritual, é o palhaço de circo. Não existe nada mais difícil do que fazer uma criança sorrir, mais digna, mais importante. E a gente também faz, às vezes, uma criança sorrir, quando eu consegui o freestyle lá para uma criança diabética, né, que hoje está tendo um tratamento digno, quando você consegue atender uma criança que tem autismo, por exemplo, eu não tive casos assim, mas se tiver a gente vai trabalhar para isso, né, se for o caso. Né? Então, é isso, cara. É isso. A dignidade está nisso. Sim. E, infelizmente, os palhaços vivem em lona furada, no barro, né? Como diz a música do Ivan Lins, né? Somos todos iguais nessa noite, né? Na beleza de um riso pintado, né? Na certeza de um sonho acabado. Sim. Né? Aí ele fala do palhaço lá que fica naquele sofrimento para fazer algumas crianças sorrir. Eu estou falando isso porque eu gostava muito de circo. Quando tinha um circo, eu queria ir pro circo. Eu juntava, até uns 14, 15 anos, ele juntava dinheiro, pegava uma turminha, eu lembro do Circo Garcia, Orlando Orfei. Eu queria ver os palhaços, aqueles calhambeques que desmontavam. Aquilo era um sonho de infância. Aquilo é importante para mim. Aquilo tem valor. Hoje a gente resolveu os problemas, ganhar dinheiro. É bom trocar de carro, mas aquilo lá que é legal. Que você vê. Então, o palhaço, infelizmente, está em... Né? É uma profissão em que está acabando, o circo está acabando, cada vez o circo fica mais feio, mas né? Os caminhões que transportam os produtos ficam cada vez mais velhos, infelizmente. Né? Talvez, espero que haja outras coisas que substituam o circo para as crianças de hoje, né? Ou como as brincadeiras que a gente tinha. Mas, o Daniel, o que você diz aqui, de poder me dizer quando fala que um outro índice aí é a questão do desinteresse, né? O segundo é a falta de compromisso com a causa do cliente, 54. Né? A gente é uma reclamação genérica do advogado, não é um julgamento meu, tá, gente? Isso aqui é uma pesquisa que clientes de escritório, né? Eu não estou fazendo um julgamento de valor. Mas qual a importância de ter o compromisso com a causa do cliente, Daniela? Ter o interesse também, 49,20% desinteresse. Então, acho que a diferença dá para sentir, às vezes, no escritório, como a gente fala, um escritório de massa, que daí, conforme vai indo os processos, você acaba não tendo aquela intimidade nem com o cliente, nem com o processo. É contingencial, mesmo que ele queira, não dá, A né? diferença do nosso escritório, né, da parte de engrenagem que nós fazemos, é isso, é a parte de que você tem... a gente quebra isso daí. Porque você tem total comprometimento com o cliente. Então, o cliente sai do seu escritório satisfatório. Aí ele vai falar bem de você. Então, ele sempre vai te indicar. Verdade. Né? Então, assim, o comprometimento de você estar com o cliente e entregar o resultado para o cliente é uma diferença que eu vejo no escritório de massa. Porque você acaba não tendo esse tempo. Entendi. Né? Pelo menos
o advogado, ele acaba não tendo tempo de se entregar, de entregar o melhor. Ou se Isso interessar que você viu, pelo cliente. sem citar nomes, lógico, que você viu em alguma experiência passada, foi isso que você vivenciou. Sim. Ah, muito bom. Ô Matheus, aqui tem a desonestidade, não precisa falar, né? Eu acho que ser honesto, né? Eu já vi advogado fazendo vídeo no YouTube falando qual que é o seu diferencial, sabe esses podcasts? Sim. É porque eu sou honesto. Cara, ser honesto é uma obrigação, cara. Não é diferencial nenhum. Não é? Cara, quem que vai contratar um advogado desonesto? Né? Se ele está te contratando é porque ele está botando. Claro. Mesmo sem saber, ele tá te dando um voto de confiança. Sim. Você precisa honrar isso aí, cara. Tem que ter vergonha na cara, tem que ter hombridade, mulheridade, não só hombridade de homem, mas né? Tem que ter dignidade, cara. Isso você tem que ter. Se você não tem, você é um mau profissional. Mas tecnicamente ele é maravilhoso. Fez mestrado, doutorado, pós-doc, pós-doutorado em Harvard. Dane-se que você fez isso aí. Se você é um desonesto, você sabe, você abusa da sua condição de advogado, você é um criminoso, você é um mau elemento, né? Você é um pilantra. Só isso, não passa disso. Você não honra a tua profissão. Isso tanto na atividade privada como quem é servidor público em várias atividades. Eu vejo assim, né? Não estou dizendo que eu sou perfeito, né? Mas eu não sou desonesto. Eu não sou perfeito, mas não... Desonestidade não faz parte, né, do meu projeto de vida pessoal e profissional, e nem de vocês dois, eu vejo, nem da Daniela e nem no Matheus, né? Agora ele fala também da falta de agilidade, né? 23,4. Você acha que hoje a inteligência artificial, porque essa pesquisa foi em 2022, né? A inteligência artificial começou a vir mais evidente, por exemplo, os chats, né, como o chat GPT da OpenAI, que foi o idealizador, foi o Elon Musk, né? Depois ele saiu, voltou para os negócios dele, mas a partir do chat GPT ele começou a crescer. No que você acha que a inteligência artificial pode ajudar o advogado a dar uma agilidade? Porque agilidade, tem gente que fala assim, a inteligência artificial desumaniza. Eu não discordo. Sabe por que eu discordo? Porque se você usa inteligência artificial, você duplica a tua produtividade, você reduz o tempo, e você tem um assessor, né? Você tem que usar o chat como um assessor. Ele não é o juiz, ele não é o advogado, ele não pode ser. Ele não pode substituir o humano, mas ele pode te ajudar e fazer você ganhar tempo. Porque o tempo é o único bem que a gente é o bem mais valioso que tem, né? E se ele te ajuda a reduzir o tempo, o que vai acontecer? Você vai ter mais tempo para ser humano, para atender mais tempo o cliente. Se você teria que atender em 15 minutos, que nem eu tenho um médico que me atende, e a última vez que conversei com ele falou que ele trabalha com um plano de saúde, não pode passar de 15 minutos no atendimento. Deus. Na advocacia é impossível isso, talvez os médicos consigam, mas ele mesmo, eu vejo que ele fica chateado, porque quando eu vou ser atendido por ele fica pelo menos 1 hora conversando comigo e me atendendo, né? Eu pago particular, lógico, nesse caso, né? Não é de um plano de saúde, mas não dá para trabalhar assim. Então eu acho que se você usa a inteligência artificial para parte técnica, agilizar a técnica, você tem que ter mais tempo para você ter o diferencial. Aí sim existe o diferencial. Você atendimento humanizado, atendimento personalizado é um diferencial. Eu vejo porque os clientes sentem que é um diferencial. Estão dispostos a pagar por esse diferencial. O que você tem a dizer? Você que é muito bom aí no uso da inteligência artificial, você é um cara explorador, estudioso. O que você tem a dizer? Então, eu concordo plenamente com o doutor, né? Porque se nós formos ver, né, a maior coisa que nós podemos fornecer para outro ser humano, né, é claro, do que está ao nosso alcance, né, uma das maiores, na verdade, é você dar mais tempo para ele. Porque você dá dinheiro para a pessoa, dinheiro a gente pode correr atrás, né, tanto nós quanto a própria pessoa. Mas quando você faz um atendimento com inteligência artificial, você resolve o problema da pessoa mais rápido, você está dando mais tempo para ela poder usar o tempo dela, né, em si, para ela fazer coisa produtiva, para ela fazer algo que ela gosta. Agora, se você não tem interesse em inteligência artificial, se você prefere fazer da forma antiga, tudo bem, não tem problema. Mas falar que inteligência artificial, né, ela desumaniza de forma alguma.
Não tem coisa mais humana do que você resolver um problema mais rápido e deixar a pessoa mais tranquila. Problemas graves, né? Às vezes de caso de vida ou morte. Exatamente. Né? Aí eu te falo, o que é melhor? Você trabalhar ali, sem inteligência artificial e resolver o problema da pessoa com 3 meses, né? Aí, ou você trabalhar com a inteligência e conseguir resolver em 1 mês e meio, 2 meses. Pô, se você resolve em 2 meses, você tá livrando ela de 1 mês inteiro de sofrimento que ela ia ter que ia estar aquele mês lá aguardando, né? Pô, será que, como vai ficar esse processo? Como vai ficar essa negociação? Será que vai dar certo? Então, a coisa mais humana que você tem é você conseguir dar mais tempo de qualidade para a pessoa. Então, voltando a esse assunto, né, o pessoal reclama da falta de agilidade, eu creio que seja muito desses escritórios que tem muito processo, né? Acaba que, pela questão do tempo mesmo, eles não têm condição de focar em todos os processos e dar um andamento rápido, né? Então, muitas vezes, o que acontece? Prazo de 15 dias, deixa o prazo para o último dia, vai postergando, prazo de 5 dias, vamos fazer no 5º dia. E aí, no nosso escritório já é diferente, a gente procura fazer o prazo mais rápido possível, exceto naqueles casos que por inteligência, né? É melhor deixar pro último dia, porque às vezes a outra parte pode ver o que a gente falar e contestar, né? Sim. Então a gente deixa pro último dia. Igual pro pessoal que tá em casa, a gente monta essas estratégias no escritório. Jogo bem de xadrez, né? O processo nada mais é do que um jogo de xadrez. Exatamente. Então, se o juiz dá 15 dias para as duas partes falarem, para você que tá em casa, o que a gente do escritório faz? O horário de expediente do nosso escritório, da maioria, é o quê? Fechou, deu 5 horas, deu 6 horas, vai cada um para casa. Até porque antes dos 15 dias úteis, o processo não vai andar de jeito claro. Nenhum, contestando, se manifestando antes ou não, né? E aí o que a gente faz? Já para não dar margem para outra parte se manifestar, eu faço questão de ficar até 10, 11 horas da noite e fazer o processo bem tarde mesmo, fazer o protocolo. Essa é uma dica de ouro, hein, rapaz? Você tá entregando ouro, hein, Matheus? Porque aí não dá tempo da outra parte ver. E o que acontece? Eu nunca vi outro escritório fazer isso. É o nosso escritório que faz. Agora muitos que não faziam, agora você já falou. Que bom, né? Porque aqui a gente está aqui justamente para partilhar conhecimento, né? Exatamente, estamos aqui para isso. O professor, ele faz isso de forma brilhante, até porque é professor, né? Professor e doutor Nelson, ele faz isso de forma brilhante. E isso mostra também o cuidado que nós temos com nossos clientes, né? Claro. Porque não é fácil. Eu acho que dá para contar nos dedos a quantidade de advogado que fica até 10 horas da noite no escritório para conseguir resolver problema de cliente. Fica, né? Às vezes ele pede, teve casos que ele falou, professor, dá para você analisar essa peça aqui para a gente já protocolar? Eu falei pro Matheus, estou dando aula, mas espera um intervalo aqui no intervalo. Aí o que eu faço? Eu dou uma tarefa para eles fazerem lá, peraí, vou passar um teste, enquanto eu estiver passando eu analiso, que teve casos assim, né? Sim. Mas agora, Daniele, que você que está muito junto comigo aí na parte de marketing, que acompanha a parte contratual, qual é a importância? Porque eu, Nelson Tanuma, é que faço a parte mais de marketing, né? Marketing jurídico, que é permitido pelo provimento 205 de 2021, tá? Expressamente é permitido. Na verdade, é um incentivo, né? Porque o advogado poderá fazer marketing jurídico de conteúdo ativo ou receptivo de forma moderada. O que é de forma moderada? É só não fazer Black Friday, né? Fazer consulta grátis. Agora, Black Friday, né, vai pagar só 20%, vai ter desconto. Você não pode. Isso aí esse tipo de oferta só para produtos assim, serviços de outra natureza, não da advocacia. Uhum. Mas fora isso, você falar, eu já vi advogado falar assim, não pode colocar o teu nome, o teu telefone, o seu endereço. Meu amigo, você acha que o cliente é mãe de Ná? Ele é sensitivo, saber, né? Ele vai descobrir, ele tem bola de cristal. Exatamente. Né? Tem gente que nem fala, né? Parece que tem... Não, eu vejo isso também. Às vezes eu vejo advogados que parece que tem vergonha de falar que é advogado. Ele fala de tudo, da praia, dos amigos, né? Do trabalho que ele fazia antes, mas ele não fala do trabalho atual. Como que a pessoa vai adivinhar? Começa a falar do seu trabalho, fala da tua especialidade, fala um pouquinho aí que a gente está caminhando para o encerramento, dessa importância. Como que você vê a importância desse meu trabalho, da precificação de honorários? A importância é aquilo que a gente estava falando, que nós fazemos reuniões no escritório, né? A parte dessa engrenagem, eu acho que a engrenagem que faz toda a diferença dentro de um escritório. Então, você fica responsável pelo marketing, pela precificação dos honorários, o Matheus fica responsável pelo judicial, eu a gestão e o extrajudicial. Então, o que você faz é aquilo que vai trazer a captação dos nossos clientes. Claro. Então, sem você fazer o marketing,
Então, não vai Você ter acha que dá para trabalhar hoje um advogado para crescer, começar sem o marketing jurídico? De jeito nenhum. É possível ou é impossível? Não, é impossível. Eu também. A grande maioria quem trabalha com marketing está crescendo, mesmo sendo advogado recém-formado. Outra, lembrando, só para finalizar essa parte dos resultados aqui, pessoal, o último item, o item que eles acharam menos importante, os clientes, na pesquisa da B2L, é a inexperiência. Apenas 11,93 acharam que a inexperiência foi um fator que faz com que eles não contratem. Então não se preocupe com isso, gente. Ah, não, tem que ser experiente. Aliás, se você começa a chegar na minha idade, com 63, é mais provável que eles achem que esse cara tá velho demais, já, né? Tá meio gaga, meio caduco, vou arrumar um mais novo. Mesmo que eu tô aqui agora, dia 29 de novembro, eu faça 30 anos como advogado, né, de atuação na advocacia. Matheus, dá aí as suas palavras finais aí e tal, do que nós falamos, dá um recado especial aí para os clientes, para os estudantes de direito que nos acompanham, para os bacharéis, para os advogados, diga lá. Bom, quero agradecer a todos, né, que estavam nos acompanhando até agora, agradecer a audiência de vocês, isso é importantíssimo. E eu quero dizer que a gente está aqui para isso, né, não para criar mais dificuldade, não para criar mais problemas, né, a gente está aqui justamente para resolver o problema de vocês. O advogado nada mais é do que um cara que vem para resolver os seus problemas e é assim que a gente atua. Beleza, muito obrigado. Daniela, suas palavras, considerações finais? Eu quero deixar aqui uma dica, né, da parte de gestão do escritório, porque às vezes a gente vai falar de fluxo de caixa, isso é muito importante. O marketing é importante? Sim, porque ele traz os clientes para o escritório. E a gestão que vai garantir o funcionamento do escritório e a continuação dele, porque se você tem uma má gestão, então o seu escritório pode sofrer aí um abalo e até fechar. Uma boa gestão, um bom fluxo de caixa, você vai perpetuar, então, o seu nome no mercado, né? Exatamente. Então, eu trouxe umas dicas aqui. Então, primeira dica, separar o seu dinheiro pessoal do dinheiro do escritório. Perfeito. Então, o que é do escritório, o que é seu. Perfeito. Né? Então, trazer notas para o escritório, você vai montar o fluxo de caixa, então, você vai colocar entrada, saída e o líquido. Então, tudo que você comprar, água, papel, sulfite, o papel, toalha, o que for de dentro do escritório, você vai trazer para dentro do escritório. Isso é muito importante. Identificar as despesas, né? Aquilo que é proveitoso, que é necessário para o escritório ou não. O fluxo de caixa, ele vai te trazer isso no final. Verdade. Ele vai falar, olha, então a quantidade de água que eu compro, eu posso diminuir. Os almoços que eu faço, é o fluxo de caixa que vai te trazer isso. Outro ponto interessante é que o fluxo de caixa, ele também vai trazer para você se você pode fazer investimento no seu escritório ou não. Então, o marketing é a cabeça, né? Vamos colocar assim um corpo, né? A marketing é a cabeça, a gestão financeira, né? A gestão financeira do seu escritório é o seu coração. Exatamente. Ele que vai te dar se você pode ou não. E a parte técnica é o pulmão, né? Você tem que respirar, você vai respirando o ar, solta o ar velho, os processos que acabam e outros entram. Exatamente. Só para finalizar, o que a gente faz no escritório? Então, a gente tem o nosso fluxo de caixa mensal, né? Então, todos os meses está lá, todas as compras, recebimentos de honorários, tudo está lá. E também a gente faz o fluxo de honorários. Então, assim, quanto que você ganhou no fechamento daquele contrato? Por quê? Essa é a dica de ouro. Você vai fechar um contrato de 60 mil. Você vai dizer, nossa, eu tenho 60 mil. E não é isso. No final, se você for acompanhar o seu fluxo de caixa, você vai ver que você não pode olhar os 60 mil. Né? Fora isso, a gente também faz o fluxo de caixa, é um fluxo assim, o que entra de honorários judiciais, o que entra de honorários extrajudiciais, para você também ter um balanço, né? E o fluxo anual, porque daí quando você chega no seu fim do ano, você fala, olha, a gente pode investir, ou a gente pode acelerar, a gente pode puxar o pé de freio, né? Verdade, perfeito.
Os agradecimentos finais aí para quem você quiser, né? Para a família, para os amigos, para quem você quiser. Depois o Daniele faz e eu encerro, tá bom? Novamente eu quero agradecer a toda a minha família, agradecer principalmente novamente a minha mãe, que foi quem arcou com a minha faculdade, né? Eu consegui, ó, na época do estágio, né? Eu consegui arcar com valor, mas muito do tempo ela fala, não, Matheus, você pode estudar, você foca só nisso, que isso aí já é tudo pra mim. Então ela foi guerreira, trabalhadora, ela arcou com tudo. Se não fosse ela, eu não estaria aqui, tanto existencialmente, né, por ser minha mãe, quanto pela matéria que ela foi que me deu essa força. E também o Dr. Nelson que tá me dando essa oportunidade. E a noiva, né? E principalmente a minha noiva, que é a que Como vem que é me o nome dela motivando, mesmo? que é a Thalita, que é a que vem me motivando, né, a estar continuando nesse caminho, todo dia, todo mês, dar uns puxão de orelha lá, o Matheus vai lá, e quero agradecer principalmente essas 3 pessoas que estão me ajudando muito. Maravilha, maravilha. Hoje eu tenho listinha. Pode falar. Em primeiro lugar, agradecer meu esposo, Marcelo Luiz, também Bacharel, e ele me acompanha, né? Então, trabalhamos aí em casa juntos. Ao escritório, né? Motas Avanella. Então, mandar um abraço especial para a Mônica, para a Madalena, para a Shirlene, que são aí que eu faço uma parceria com elas. Então, do outro eu esqueci, eu fiquei tão chateada. Então, meninas, um beijo, obrigada pela oportunidade, né? Então, às vezes as pessoas falam, nossa, você trabalha... Eu falei, eu trabalho em 2 empregos. Eu trabalho lá no... Presto assessoria lá no escritório do Tanuma e lá no Motas Avanella. Muito bom. Bom, pessoal, para o encerramento, eu quero agradecer imensamente ao empresário Robson Guedes, o Robinho da Contabyte, né, que inclusive ele é o proprietário desse estúdio, né, aos brilhantes jovens aí, né, que estão sempre nos ajudando aí, o Roque, né, e o Kaique, que são jovens competentes da equipe do Robinho, mas sempre vem aqui nos ajudar, né, contribuir para o sucesso do Tanuma Cast. É isso, agradeço mais uma vez aos convidados especiais, Daniele, né, Matheus, que são assim pessoas fantásticas, como seres humanos incríveis e grandes profissionais e que têm uma carreira brilhante, né? Vão ter uma carreira certamente brilhante. Tenho certeza que vão manter essa motivação, essa proatividade, essa forma de atuar, né? E espero que o nosso escritório, né, ou a minha forma de liderar, esteja sendo satisfatório para o crescimento de ambos. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado especialmente aos espectadores, me sigam nas redes sociais e peço também que inscrevam-se no meu canal, Nelson Tanuma. Grande abraço a todos, até mais, pessoal.